O tema da mensagem hoje é: ainda há vida debaixo das cinzas. A gente vai ler o texto de João 21:3. Diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Amém? Então, isso aqui é a segunda passagem de Pedro pescando. Pedro tinha aqui acabado de negar Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus 3 vezes, envergonhado, com medo, paralisado. Ele volta lá da onde Deus tirou ele a primeira vez. Ele volta a fazer aquilo que na cabeça dele é o que ele sabe fazer. Porque Pedro era profissional de pesca. Pedro conhecia de vento, Pedro conhecia de mar, Pedro conhecia de tudo. Então, ele fez algo que dentro dele fez ele voltar. E ele volta para o lugar do início. Então, Deus colocou muito forte no meu coração, quando o trauma te leva de volta ao lugar de onde Deus já te tirou. Então eu quero que você libere tudo que está lá fora agora, e que você preste muita atenção no que Deus tem para falar conosco hoje. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra, e Deus, quando acabou, me incomodou para que eu mudasse algumas coisas da palavra da manhã para a palavra da noite. O tema é o mesmo, o texto é o mesmo. A pastora viu à tarde, fiquei a tarde inteira escrevendo. Então eu mudei muitas coisas do que Deus tinha colocado no meu coração de manhã. E eu entendo o porquê disso. Porque, como nós somos convidados especiais, existe uma lista de presença para amanhã e existe uma lista de presença para a noite. Então Ele quer falar conosco. Então Deus começou a me fazer alguns questionamentos. E eu quero fazer esses questionamentos para vocês. Quantos de nós já olhamos para si e dissemos: eu sei que Jesus me ama, eu não sei se Ele ainda me quer, se Ele ainda lembra de mim, se Ele me perdoa. Pedro estava assim, ele amava Jesus, mas a culpa havia paralisado. Ele não duvidava do amor de Cristo, ele duvidava do valor dele. Então ele disse: eu vou pescar. Entenda que esse eu vou pescar, em outras palavras, diz: eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou voltar para os meus hábitos antigos. Eu vou voltar para o lugar onde eu tenho na minha cabeça a minha zona de conforto. Eu não sou mais digno de viver como que vivi. Eu não sou mais digno de viver no chamado que Deus me deu. E quantas vezes a gente não se paralisou por essa situação? Quantas vezes você não voltou a pescar? Quantas vezes você não voltou lá para trás? Isso serve para a empresa. Eu vou falar de mim, meu testemunho. Quantas vezes eu já me perguntei: será que eu não tenho que voltar? Será que eu não tenho que voltar lá na empresa e ficar 24 horas nela, fazendo as coisas acontecerem? Porque quando eu estava lá as coisas funcionavam. Porque dentro de nós existe algo que se chama muleta, para tentar validar as coisas que na nossa cabeça é mais fácil. Então hoje, muitas vezes, eu já me perguntei: será que não é para mim voltar? Será que não é para mim focar lá? Será que Deus não vai levantar alguém no meu lugar? Será que é eu mesmo que Deus... Será que é a voz de Deus que a gente tem escutado? Não é porque eu sou pastor que eu não tenho dúvidas, que eu não tenho medo, que eu não tenho inseguranças. É óbvio que eu tenho. E aí o que o diabo faz? Ele espreme mais. Ele espreme mais, sabe para quê? Para que você desista e você volte. O diabo está quase fazendo uma campanha de oração para mim voltar. O diabo era da onde, queridos? Ele também adora. Ele adora do jeito dele. Então não é errado dizer que o diabo está orando. Ele era um anjo. Ele sabe orar mais do que nós todos. Ele conhece a Bíblia mais que nós todos. Então ele está torcendo para o pastor Tiago: desiste e volta. Eu vou te prosperar. E se eu voltar, eu aposto que em 6 meses eu faço a empresa voltar a ser o que ela era. Mas com certeza. E não é pela minha capacidade não, irmãos. É porque o inferno vai fazer festa na minha vida.
Então entenda que você com medo e querendo voltar é normal. É a sua capacidade humana, é o seu desejo humano. E aí, quantos aqui estão assim? Quantos aqui estão tentando sobreviver espiritualmente dentro de um barco antigo que Deus já mandou sair e não mandou voltar? Cadê o pastor do amor? Mas isso é mais do que amor. Isso é Deus dizendo para você: ei, gatão, gatona, eu não falei para tu voltar. Não volta a pescar, Jonas. Já te arranquei o barco. Não podia perder essa, Jonas. Encaixou aqui, eu nem tinha escrito, essa veio não. Mas eu não estou brincando, eu estou falando sério. Vamos dar um exemplo do meu irmão. Quando ele saiu para pescar, com o barco dele, que era o sonho dele, o desejo dele, que ele lutou, trabalhou, estava muito feliz, ele veio me contar o testemunho do barco. Eu até estou pensando, não devia ter falado o que eu falei, né, quando você veio me falar. Falei para ele, cuidado para a bênção não te afastar de Deus, porque Deus te arranca qualquer coisa para não te perder. Deu quanto tempo? 2 semanas? Foi bastante, pescou bastante. Ele perdeu o barco, só que o que me chama a atenção, olha como Deus é. Ele nunca levou tudo de pesca dele para dentro do barco. Naquele dia, ele levou tudo, a caixa de pesca, a vara, levou tudo. Porque Deus não queria deixar nada de lembrança do lugar que Ele não queria que ele estivesse. Tudo está no fundo do mar. Ele pode ir lá na loja comprar de novo? Pode, mas é um problema dele. Mas você está entendendo? Que Deus às vezes te arrancou de um lugar, te arrancou tudo. Porque lá não é mais o seu lugar. Porque esse lugar talvez estava te afastando da presença dEle. Porque talvez este lugar era o lugar que estava fazendo você não cumprir o seu propósito. Esse lugar é onde estava a sua capacidade, aonde você é bom, aonde você estudou, aonde você está preparado. E aí Deus vai lá, o Jonas sabia pescar, comprou um barco, tem dia de vento, tem dia de... afundou. Porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre propósito. Então eu quero dizer para você uma coisa, querido. Às vezes tu deve até pensar que tu está desviado. Mas você não está desviado, você está cansado, ferido, talvez frustrado com você mesmo, mas continua tentando remar num mar que Deus já secou. Tem gente que insiste em estar em lugares, remando, só que não percebe que Deus já secou aquele lugar, não é mais para você, querido. Para de colocar força em coisa que já está morta. Para de colocar energia nisso. Entenda uma coisa, toda dor não curada nos empurra de volta para o que Deus já nos libertou. Então você precisa se curar nessa noite. Hoje você tem a oportunidade de estar à mesa com o Senhor. A mesa é o lugar de cura, de transformação, de posicionamento. Sabe, o lindo é isso. Porque o texto diz o quê? Se você continuar, ele fala que Jesus vai até a praia encontrar Pedro. Então assim, o texto em nenhum momento fala que Jesus vai na praia para cobrar a explicação de Pedro. Por que você me negou? O que você fez, Pedro? O que você está fazendo aqui pescando, Pedro? Jesus não foi à praia para pedir explicação. O que Jesus foi fazer na praia foi reacender o que a culpa apagou. Hoje Deus veio até você não para te julgar, não para te culpar, nem mesmo te questionar. Ele veio para reacender aquilo que decisões, feridas, dores, tentou apagar porque não conseguiu. Hoje Jesus vem até a praia para te chamar de volta e dizer: eu tenho orgulho de você. Porque a graça não desiste de quem um dia teve fogo no coração. Isso é graça. É por isso que aquilo existe. Por isso que houve a cruz. E aí é muito engraçado. Volta o texto para mim ali, Kessia. O que está dizendo ali depois da vírgula? Mas naquela noite não pegaram nada. Tadinhos.
pescadores profissionais, entendiam de vento, entendiam de tudo. Naquela noite nada pescaram, nada apanharam. Resumo, saíram sem nada. Pedro era pescador profissional, ele conhecia do horário, vento, o lugar certo, mas naquela noite nada deu certo. E aí, o pastor Tiago começou a se questionar, mas como que não deu certo? Capacitado, profissional, equipamento, conhece de vento, conhece de mar, sabe o horário do peixe. Porque não era mais sobre peixe, era sobre propósito. E talvez o Senhor esteja te dizendo isso hoje. Eu te amo tanto que não vou deixar você prosperar fora da minha vontade. Sabe por que deu errado? Porque talvez se tivesse dado certo, Pedro nunca mais teria saído do barco. Deus seca a rede para reacender o seu coração, para te trazer de volta para o altar. Sabe por quê? Como eu falei, se tivesse dado certo, Pedro ficaria ali. E Deus está falando para pessoas: se tivesse dado certo, você teria ficado ali. E o meu propósito, os meus planos não iriam se cumprir na sua vida. E tem coisas que Deus não permite prosperar, porque se prosperasse, te afastaria do propósito. Então entenda, se isso não é amor, eu não sei o que é. Às vezes ele seca a empresa para reacender a dependência. Toma, pastor. Tamo junto, Anderson. Quando Deus falou isso para mim, foi hoje à tarde isso, de manhã eu não falei sobre isso. Deus falou para mim: Tiago, às vezes eu sou obrigado a secar uma coisa, para verdadeiramente você entender o que é dependência em mim. Às vezes Ele seca a amizade, para reacender o discernimento. Amém? Seca o controle, para reacender a confiança. Entenda, não é azar, é propósito. Não é incapacidade, é propósito. Deus não está te punindo, Ele só está te reposicionando. Ele só está te colocando no lugar certo. Jesus aparece no mesmo cenário da queda, só que com uma nova chamada. E aí, quando eu estava escrevendo sobre isso, eu fui ler o primeiro texto, quando Pedro é chamado, e o segundo texto. Façam isso em casa, essa comparação. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. O texto diz que antes de chegarem perto e reconhecê-lo, eles não sabiam que era Jesus que estava na praia. E na verdade, o que me chama a atenção, por que Jesus foi até a praia? Porque ele poderia ter aparecido num templo, num monte em Jerusalém, mas ele escolheu a praia, o mesmo lugar aonde Pedro foi chamado da primeira vez. E aí, eu entendi. Deus não recomeça em lugares novos, Ele recomeça em corações quebrados. Então entenda o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Ele nos chama pelo nosso coração. E aí, se você ler, na praia havia brasa, peixe e pão. O mesmo fogo aonde Pedro negou Jesus, agora é o fogo aonde ele é restaurado. Como assim, pastor? O fogo que Pedro negou Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro, a Bíblia diz que o seguia de longe. E Pedro parou perto de uma fogueira de brasas, porque ele estava muito frio naquela época da crucificação. E ele parou para se aquecer. E foi ali, durante aquele fogo, aquela fogueira, que ele negou Jesus 3 vezes. Cada vez que alguém perguntava, ou melhor, que alguém o reconhecia como discípulo, ele dizia: não o conheço. E foram 3 vezes. Ou seja, aquele fogo se tornou um cenário de vergonha, o ponto de lembrança da queda. Toda vez, isso é imaginação minha, toda vez que Pedro de certo olhava uma fogueira, ele lembraria: foi ali que eu neguei, foi ali que eu errei. Talvez existem lugares que você passe, que você veja, que você escute, que te levam a lembranças no passado de alguma decisão errada. Só que o que nós estamos entendendo hoje, Jesus está te levando exatamente para esse lugar, porque é uma noite de cura,
É uma noite de posicionamento, de reacender. O fogo da vergonha virou o fogo da graça. Deus não quer somente apagar o seu passado. Ele quer redimir o teu passado. Ele não quer simplesmente que apagar o que aconteceu. Ele quer te redimir. O lugar da tua dor pode ser o cenário do teu novo começo. E o que é muito engraçado, porque o texto diz o quê? Que Jesus está à praia. E aí, durante o texto fala que ele pede para tentar pescar. Só que antes mesmo de eles pescarem, Jesus já estava com pão, peixe e o fogo aceso. E ele diz: vinde a mim, vinde e comei, sente à mesa. Ele não questiona, ele não confronta, ele não corrige, ele só convida: vem comer, senta comigo, vem se servir. Pedro passou a noite tentando pescar, e Jesus já estava com o peixe pronto na praia. A graça antecipa o que o esforço não alcança. Guarde isso no seu coração. A graça antecipa o que o esforço não alcança. Você pode tentar fazer de todos os jeitos, com a tua força. Pedro era pescador, eu vou relembrar. Pedro era, a Bíblia diz, profissional. Ele se sustentava com isso. Ele tinha equipamento, ele tinha conhecimento. Só que quando não é o propósito ou o tempo, querido, você vai ficar jogando a rede, jogando a rede, jogando a rede, e sempre vai vir vazia. Deus não te chama para a mesa por merecimento, mas por misericórdia e amor. Então hoje Ele não te questiona, hoje Ele só te chama. Antes de pedir algo, Jesus alimenta. Antes de tratar a ferida, Ele serve. Antes de confrontar, Ele restaura. Deus não quer o teu desempenho. E aí isso me pegou hoje à tarde. Deus não quer a tua capacidade, Deus não quer o teu desempenho. Não. Ele quer o teu coração cansado mesmo, do jeito que está. É a oração que eu fiz quando acordei, que Ele fez eu reescrever essa mensagem. Porque às vezes, acaba que o cansaço de lutar, de permanecer no deserto por muito tempo. O processo principalmente porque o deserto é um lugar onde verdadeiramente você é preparado, lapidado, provado. E ele é cansativo. Ele é duro. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que Ele quer sentar conosco na praia da nossa alma e dizer: eu ainda acredito em você. E Deus falou muito forte ao meu coração hoje: eu ainda acredito em você. E eu quero falar isso para cada um de vocês. Jesus está dizendo nessa noite: eu ainda acredito em vocês. Eu vou falar de novo, teve 2 crentes que pegou. Eu ainda acredito em você. E hoje, Ele não veio aqui para nos julgar, para nos questionar. Ele não veio aqui para... Não. Ele só veio para nos reposicionar. Ele veio para tirar nós do lugar onde Ele já tinha tirado e a gente insiste em voltar. Talvez você diga: não, pastor, eu não voltei, mas eu estava a um passo de voltar. Eu estava a um passo de dizer: não quero mais isso. Eu vou voltar a pescar lá, pelo menos eu sei. E o que é perigoso? Volta o texto para mim, Kessia. Disse-lhes, estava mais de um: Simão, Pedro, vou pescar. Eles disseram: nós vamos com você. Às vezes uma decisão errada sua leva todos as suas voltas para um lugar da onde eles também já deveriam ter saído. Uma decisão sua de fugir, de desistir, assim como Jonas levou ele para o fundo de um barco que estava indo para a tempestade. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com a história, e a decisão de um homem quase acaba com a vida de muitos. Então o que Deus está dizendo, às vezes uma decisão sua está levando toda a sua casa para um lugar da onde Deus já te tirou. Talvez uma decisão sua está fazendo que pessoas que não têm nada a ver estejam entrando num barco furado. Pessoas que vão achar que vão se dar bem jogando redes cheias de peixe e vai voltar sempre vazio. Porque as nossas decisões influenciam aqueles que andam conosco. Por isso que nós devemos ser imagem e semelhança de Deus. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Coloca para mim, Kessia.
João 21,15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Você me ama mais do que eles me amam? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes Pedro tinha negado. 3 vezes Jesus devolveu o propósito: cuide das minhas ovelhas, pastoreie minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Você está entendendo o que Deus está querendo? Jesus não perguntou assim: por que você me negou? Ele perguntou: você ainda me ama? Eu quero perguntar para você o que Jesus está nos perguntando: você ainda me ama? Você ainda ama Jesus? Ele hoje não está te questionando as suas decisões, porque você negou, porque você fugiu, porque você está pensando em voltar ou voltou da onde Ele te tirou. Ele só está te perguntando: você ainda me ama? E essa resposta pode ser o resultado de tudo. Jesus não está perguntando o que você fez, Ele está perguntando se ainda o ama, porque o amor cura o que o arrependimento sozinho não consegue. O amor cura o que o arrependimento sozinho não consegue. E cada resposta de Pedro foi um passo rumo ao recomeço. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Jesus estava dizendo: volte a cuidar, volte a liderar, volte a crer. Deus está chamando para o seu lugar. O amor devolve o chamado que a culpa tentou apagar. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Mesa é lugar onde o amor vira memória. Mesa é acesso para judeu. Jesus era judeu, por isso que ele sentava à mesa com todo mundo, porque ele queria que todos tivessem acesso a ele, porque ele é o caminho, ele é a cura, ele é a salvação. E aí o texto diz o quê? Jesus tomou o pão e deu-lhe a eles. Só para lembrar vocês, pegar o pão e partir é a maior honra judaica até os dias de hoje. Até os dias de hoje, o judeu pegar o pão, partir o pão e te servir, é honra judaica. Pedro olhou para o pão, fico imaginando Jesus pegando o pão, assado, partindo o pão. Eu imagino Pedro olhando: eu não mereço mais isso, Senhor. Eu fugi, eu te neguei 3 vezes. Olha o tanto de burrada que eu estou fazendo. Olha quantas decisões erradas eu tomei. Ou às vezes você fala: não, eu não mereço, porque eu estou com o coração todo empedrado, não consigo liberar perdão daquilo que me fizeram. Eu não consigo, Senhor, às vezes, perdoar o Senhor, porque eu acho que o Senhor está atrasado, que o Senhor está demorando, que o Senhor esqueceu da palavra que liberou sobre a minha vida. Olha o que eu estou passando. Eu não sou merecedor disso, Senhor. E hoje Jesus está dizendo para você: não é sobre merecimento, é sobre graça. Jesus está dizendo: é exatamente por isso que eu parti o pão. A ceia não é o lugar de quem acertou sempre. A ceia é o reencontro dos que foram amados mesmo errando. O pão da vergonha se transforma no pão da graça. Então hoje não tem a ver com o seu erro. Erros, consequências, isso não será apagado. Só que Jesus não veio hoje para nos confrontar. Ele não veio hoje para dizer: por que você fez, você tem que mudar. Não. Ele só está dizendo: vem, senta comigo. Vem ter acesso a quem eu sou de novo. Vem encher o seu coração de novo. O lugar da tua queda pode se tornar o altar do teu recomeço. Então às vezes você não errou, mas erraram com você. Às vezes, na verdade, ninguém errou, nem você errou, mas o tempo está demorando na sua cabeça e você está questionando as coisas, a ponto de estar questionando a Deus, questionando a palavra que foi liberada sobre você. Você olha às vezes as coisas dando errada
e você fala: será que foi Deus mesmo que eu escutei? Será que foi Deus mesmo que mandou eu fazer o que eu estou fazendo? Será que foi Deus que me tirou daquela empresa? Será que foi Deus que me tirou daquela cidade, daquele estado, daquele país? Será? E esse será está fazendo com que o teu coração tenha tanta dúvida, que a tua vontade é voltar a pescar, tua vontade é voltar para o barco. Mas ainda há vida debaixo das cinzas. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. O que ele está dizendo? Volta para o teu chamado, volta para o teu propósito, para de ficar fugindo. Pedro negou, chorou e voltou a pescar, mas Jesus o procurou, o alimentou e devolveu ele ao seu propósito. E é isso que Jesus está fazendo conosco nessa noite. Ele está novamente te achando, te alimentando e te devolvendo para o teu propósito. O mesmo homem que negou o nome de Jesus foi quem levantou o nome de Jesus no Pentecoste. Você está entendendo? Que às vezes não é o tamanho da sua falha, é o tamanho do seu propósito. Entenda que pecados trazem consequências, mas quando há um arrependimento real e genuíno, aquilo pode transformar tudo. Eu falei hoje da manhã, nós já preguei aqui sobre Davi. Davi adulterou e matou gente. Só que o texto diz que quando ele é confrontado, ele assume, ele reconhece e se arrepende imediatamente. E a Bíblia diz que com aquela mulher que ele adulterou, que ele matou o marido, depois de se arrepender, ele vive todas as consequências que nós sabemos, mas ele tem 4 filhos debaixo de bênção: Salomão, Natã e mais 2 que a Bíblia nem referencia. E aí a gente vai para o Novo Testamento. Maria engravida de Jesus, noiva de José. Maria e José são descendências de Salomão e Natã, filhos de Davi e Batseba. Pô, pastor, então quer dizer que isso começou num pecado? Não, isso começou num coração arrependido de verdade. Um arrependimento real e genuíno transformou a vinda do nosso Salvador. Então não tem nada que não faça você voltar para os braços do Senhor. Você precisa se posicionar, você precisa decidir isso. Você precisa talvez largar as bengalas, as coisas que te prendem, que você fica usando como desculpa, para não se posicionar, para não voltar para o seu propósito. As cinzas não significam um fim, porque quando o Espírito sopra, até as brasas mais fracas voltam a acender. Você pode olhar e falar assim: meu pastor, só tem cinza ali, ó, não tem mais nada, não tem uma. É um sopro dos céus. Aquilo volta a acender, a queimar de uma forma. Entenda, voltar não é uma opção. O que Deus colocou no meu coração desde de manhã: voltar não é uma opção. Feche seus olhos por um momento, por favor. Pode ficar de pé também. Feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus está na praia da sua alma hoje. E Ele está dizendo: filho, filha, eu te chamei. E o que eu chamei, eu não revogo e não desisto. Tem gente aqui que pensou em desistir, voltar para o velho ciclo, para os velhos lugares, para os velhos hábitos. Mas voltar não é uma opção. Voltar não é plano B. Porque Deus já te arrancou de lá com um propósito. E quem tem propósito não volta. Quem tem convicção permanece mesmo com dor. Quem tem chamado fica firme mesmo com dúvida. Quem tem promessa não retrocede, permanece. Mesmo quando está sangrando. Mesmo quando está doendo. Não volte para o que Deus já fechou. Não volte para amizades que te afastam da presença. Não volte para negociações que comprometem a tua fé. Não volte para um relacionamento que apaga a tua chama. Não volte para um lugar que Deus já tirou a sua nuvem. Mesmo que doa, permaneça. Mesmo que não entenda, confie. Mesmo que pareça demorado, espere. Porque Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para você permanecer.
Posicionamento não é estar onde é fácil, é permanecer aonde Deus mandou, mesmo quando é difícil e doloroso e parece impossível. Permaneça, permaneça. E talvez hoje Jesus esteja dizendo para alguém aqui: você não é mais pescador de peixes, você é pescador de almas, você é pescador de destino. Eu te tirei do barco, não para te punir, mas para te enviar no seu propósito. Eu não simplesmente te arranquei de um lugar porque eu quis te arrancar. O que Deus começou em você não acabou, ainda está somente no início. Você está sendo purificado, transformado. As cinzas não são o fim, são um sinal de que ainda há fogo debaixo da superfície. Hoje Ele te convida de novo: senta, come, se alimenta e recomeça. Lembre-se, eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito em você.